Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso, com poder incompreensivo, e a nossa pequena sabedoria não tem como entender o poder de Deus. Por isso temos tanta dificuldade de amar a Deus, por isso temos tanta dificuldade de aceitar o reino de Deus, aceitar o projeto de Deus. Veja bem que as palavras de Jesus foram palavras simples, mas nós não conseguimos aceitar as palavras de Jesus. Estamos sempre confrontando as palavras de Jesus, sempre confrontando o projeto de Deus, querendo impor o nosso pensamento, o nosso projeto, o nosso sentimento, o nosso coração enganoso. E eu sei, irmãos, que não é fácil para ninguém. Por isso que quando uma pessoa chegou para Jesus e falou: bom mestre, ele falou: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Essa é a verdade. Nós somos todos fracos, falhos, miseráveis, com pensamentos pequenos. Então necessitamos da palavra de Deus, necessitamos da presença de Deus, necessitamos dos pensamentos de Deus em nós. E sozinho jamais venceremos, porque todo mundo é uma ilha de sabedoria, de razão e de conhecimento. Nós passamos a nossa vida vendo o mundo por uma lente caótica, com um pensamento totalmente equivocado, porque só vemos defeito nas pessoas, as pessoas já estão sempre na defensiva, também numa guerra constante, numa disputa constante, uma disputa diária, né? As coisas mais importantes que são o amor, a compreensão, a amizade, a admiração pelo próximo, e o amor à palavra de Deus, o amor ao reino de Deus, a busca pela sabedoria de Deus, isso aí nós não conseguimos trazer para a nossa vida no dia a dia. Essa é a verdade. E essa luta é de todos nós, é uma luta muito difícil, muito, muito. Por isso que Jesus falou que a gente ia ter que se esforçar muito. E eu sempre gosto de deixar claro que é difícil, né? Muitas pessoas, às vezes, estão na igreja admirando os outros, né? E Deus te traz na igreja para você ter um encontro com Deus, para você admirar a Deus, para você admirar o projeto de Deus, admirar a palavra de Deus. E eu quero aproveitar, irmãos, dar um testemunho, né, sobre a minha vida, porque eu estava com uma enfermidade muito ruim e sentindo muitas dores, e cheguei ao ponto de ligar para um consultório de um cirurgião para marcar um exame, uma consulta, mas eu sempre, quando estou em uma encruzilhada, sempre quando eu estou em um aperto, ou sempre quando eu tenho um sonho também, um desejo normal, como um ser humano qualquer, um desejo de fazer uma viagem, fazer um passeio, de comprar alguma coisa, eu sempre, na hora da definição, eu recorro a Deus, porque Deus é a minha esperança, Deus é o meu socorro, é Deus que tem a palavra correta para mim, é Deus que tem a direção, é Deus que tem o livramento para a minha vida, é Deus que tem a bênção, tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. E com isso eu já estava numa situação muito difícil, com uma dor muito intensa, e eu fui ao monte e ali eu pedi a Deus que, se Deus quisesse, Ele poderia me curar, né? Deus curou o cego de nascença, Deus curou paralítico, Deus curou leproso, Deus ressuscitou pessoas até depois de 4 dias. E eu falei: se o Senhor
quiser, o senhor pode me curar, mas se o senhor achar também que eu devo ir no médico, o senhor vai me levar até o médico. E, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus me curou. Deus me curou. E 2 dias depois eu tomei a atitude de fazer uma viagem que eu sonhava há muitos anos e pedi a Deus autorização para ir. Deus deu. Fiz uma viagem de carro com a minha esposa de 10.223 quilômetros. Em tudo, Deus me abençoou. Fui e voltei com a bênção de Deus, com a presença de Deus. Então, quero dizer para vocês, irmãos, Deus é maravilhoso, é perfeito. Eu não tenho nada para dar para Deus. Eu não tenho nada nem para dar para as pessoas mais importantes da minha vida, as pessoas que eu mais amo. Eu consigo falhar com elas, não consigo dar o amor que elas mereciam, muito menos para Deus, né? Então, mas por amor do projeto de Deus, por amor do nome de Deus, Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda. E até agora, assim, hoje, na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu abri o livro, eu abri a Bíblia aqui e acabei abrindo aqui no livro de Malaquias. E Deus fala aqui no capítulo 1 de Malaquias, diz assim, olha, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Uma sentença contra o crente, contra o povo de Deus, né? Porque é o povo rebelde, né? E Deus fala aqui, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então Deus está declarando que Ele ama o crente. Mas qual o problema, né? É a rebeldia do crente. É a falta de consideração, de amor que o crente tem por Deus, né? E diz aqui, olha, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Isso acontece muito, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, ela acha que Deus agora não está com ela. Então, ela recorre à sua própria força, aos seus próprios pensamentos, ou pede ajuda para alguém, como aconteceu no caso de Asa, que foi lá pedir ajuda para Josafá e falsos profetas, né? Nós incorremos muito nessa fraqueza, nesse erro, né? Na hora mesmo da dificuldade, ou na hora que você quer realizar algum desejo do seu coração, esse é o momento certo para você exercer a sua fé. Ter fé na igreja, ou quando você está orando na sua casa, isso não quer dizer nada, né? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, irmãos, a palavra de Deus é clara, entendeu? Deus, Ele te ama. Deus te pegou lá no mundo, muitas vezes sem conhecimento nenhum de Deus, sem entendimento do projeto de Deus, e Deus te deu uma Bíblia, Deus te levou à igreja, né? Deus te traz à igreja, e se você não entender esse processo, não usar a sua fé, ainda que a sua fé seja pequena, porque Deus não fica igual o homem comparando, o homem está sempre comparando, ele está sempre disputando. Deus não é assim, não. Deus olha o desejo sincero, correto do seu coração. E se você realmente tem o desejo de ser um servo bom e fiel. Eu mesmo eu me confronto muito, né? O presbítero irmão Paulo aqui estava pregando agora mesmo aqui sobre o livro de Isaías, essa palavra estava entrando no meu coração ali profundamente e mostrando para mim os meus defeitos, as minhas falhas, me confrontando. Então, a palavra, ela tem que te confrontar, você tem que querer que ela te confronta, porque quando a palavra, ela confronta você, ela mostra uma realidade negativa sua, é para o seu bem. É para o seu bem, é Deus te ensinando, olha, você precisa de mudar aqui, você precisa de mudar ali. E por mais que a gente lute, irmãos, até o final da nossa vida, olha, será muito difícil, mas muito difícil mesmo, a gente chegar no último dia da vida da gente
santo e perfeito como Deus merece, porque Deus merece que a gente seja um bom filho, uma boa filha. Deus merece que a gente seja um bom servo, um bom amigo. É o que Deus merece, pelo que Deus faz pela humanidade, né? Mas eu sempre me pego num versículo que, quando os discípulos perguntam para Jesus assim: mas Senhor, então quem poderá se salvar? Porque do jeito que nós somos, como que nós é que vamos para o céu? Se a descrição do céu aqui é um lugar perfeito, um lugar de amor puro, daquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, de dons, segundo o que está escrito em Gálatas capítulo 5, eu não consigo praticar isso. E eu tenho plena certeza que você também não é? Agora, como é que a gente vai fazer? Jesus responde: olha, para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, com certeza, Deus vai agir no sobrenatural e vai mudar a gente, vai nos ajudar na nossa fraqueza, né? Como Deus fala sobre a fraqueza de Efraim, a fraqueza de Jacó, né? Chama de bichinho de Jacó, entendeu? Então, Deus vai nos ajudar, mas para Deus nos ajudar, a gente tem que querer, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, a gente tem que conversar com Deus, a gente tem que se esforçar. Não podemos deixar um dia na nossa vida sem ter um relacionamento com Deus. Por isso que Deus relaciona a maneira com que Ele quer conviver com a gente ao casamento humano. Quando você ama de verdade uma pessoa, a pessoa te ama de verdade, você decide fazer uma aliança eterna com essa pessoa, tá? Até porque a jura é eterna. Os casamentos não duram, infelizmente, mas a jura lá no altar, ela é para a eternidade. Então, segundo Isaías, capítulo 54, por exemplo, e tantos outros versículos da Bíblia, deixa claro que Deus, ele define o relacionamento entre nós e Ele como um casamento. Então, se é casamento, irmãos, é todos os dias, temos que buscarmos sermos gratos a Deus, né? Termos consideração pelo que Deus faz para a gente, né? Estamos lendo, irmãos, o livro de Números, no capítulo 26, que diz a palavra do Senhor assim: aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. Irmãos, as genealogias são muito importantes, entendeu? Você vê aqui, está citando que Abirão, né, e o grupo de Coré, eles contenderam e Deus não se agradou do que eles fizeram, porque ilegalmente, desonestamente, foram contra Moisés e Arão, contra os princípios de Deus, a palavra de Deus, até os princípios humanos, as leis humanas, e Deus acabou ali matando eles. Essa foi a verdade.
E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Janim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Irmãos, quero fazer uma pausa aqui para falar. Eu acho que todo crente deveria assistir a novela feita pela Record, Os 10 Mandamentos e a Terra Prometida, que conta essa história muito bem contada. Eu não tenho nada com a Record, não tenho nada com a Igreja Universal, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que todo crente deveria assistir essas novelas, porque ele pode visualizar aquilo que ele está lendo, e é muito bom para o crescimento espiritual da pessoa. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na guerra de Canaã, na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de toda a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Sacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Sereditas, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalael, a família dos Jaleelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tisra. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos da tribo de Benjamim, os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sutã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; e de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600.
Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos suamitas. Essas são as suas famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. E os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isve, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Asser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Gune, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados, os filhos de Israel, 601.730. É muito importante esses números, irmãos, porque nós vamos ver ali no final desse capítulo o que acontece com essas pessoas que foram ingratas com Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo o sair da sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Anrão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E a Anrão nasceram Nadab, Abiú e Eleazar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Para você entender melhor isso aqui, você tem que ler o livro de Levíticos, capítulo 10, versículos 1 e 2. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel, mas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E para você entender isso, é importante você ler o livro de Números, capítulo 14, versículo 28 e 29, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Então, irmãos, por causa da rebeldia do povo, da ingratidão, da falta de interesse pelas coisas de Deus, por não aceitar o projeto de Deus, todo esse pessoal que saiu do Egito, em grande quantidade de pessoas, todos crentes, todos tirados de lá, debaixo de uma promessa de Deus, só Josué e Calebe, daquela turma que saiu, dos mais velhos que saíram, entraram na terra prometida. O resto morreu tudo no deserto, só os filhos deles, de 20 anos para baixo, que entraram. Então, irmãos, as coisas de Deus não são brincadeiras, são sérias. Deus tem um projeto maravilhoso para nós, e esse projeto nós temos que lutar por ele, nós temos que aceitar ele, nós temos que buscar ele enquanto estamos vivos, e é no dia de hoje. Você está vivo hoje, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar, você não pode deixar os teus pensamentos dominar você. Você tem que tirar
alguma parte do seu dia, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja 1 hora, para ler uma Bíblia, para orar, para falar com Deus, para ter um relacionamento com Deus, porque só Deus pode transformar a sua vida para o bem. Só Deus pode te dar um futuro. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.